Bom, então é isso. Respostas de sábado número 240. Bom, para você não sabe do que eu estou falando, aqui nessa sequência que se chama Respostas de Sábado, eu respondo dúvidas, críticas, sugestões, perguntas do pessoal que é inscrito, do pessoal que acompanha esse canal. O pessoal fez as perguntas lá no 239, agora no 240 eu estou respondendo essas perguntas. Você vai assistir eu respondendo aqui essas perguntas. Então, se você tem interesse em fazer uma pergunta aqui, se eu puder e souber responder, eu te respondo em vídeo, correto? Então, aqui nos comentários você pode deixar sua pergunta lá. Beleza? Então é assim que funciona essa sequência de vídeos que eu faço aqui. Bom, antes vou dar alguns recados antes de iniciar aqui respondendo. Primeiro recado é para os membros do canal. Então aqui nesse canal a gente tem um setor de membros, onde a gente tem lá, onde eu posto vídeo de bastidores, dicas, sugestões, que mais? Analisando equipamentos que normalmente é vídeo que a gente não consegue, a gente não pode postar no setor aberto, ok? Então tem interesse, clica aqui no setorzinho Seja Membro, paga uma mensalidade por mês e receba vídeos exclusivos lá. E eu postei um vídeo lá mostrando justamente um equipamento que estava sendo anunciado, que estava sendo vendido, estava sendo oferecido, e mostrei lá alguns detalhes e vou responder lá a pergunta que eu fiz nesse vídeo. Sim, o painel foi amputado. Sim, se você observar lá a foto, você vai ver que o painel teve as abas cortadas do vídeo que eu postei lá, beleza? Se você não sabe do que eu estou falando, se inscreva lá, vire membro, que você vai saber exatamente do que eu estou falando. Bom, o segundo recado é que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena. Tem interesse? Aqui você vai ver comparativos, lives batendo papo, demonstração, curiosidades, conhecendo, opinião sincera, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho. E não esquece aí para contribuir com o canal, deixar o like, ok? E hoje, como plano de fundo, a gente tem aqui mais uma sequência de VUs, VUs com LEDs hoje aqui, um equipamento bem legal, bem bacana, feito pela Gradiente, lá no final dos anos 70, do início dos anos 80. Então é isso, vamos lá, vamos começar pelas perguntas. Lembrando, eu estou aqui na quinta-feira à tarde, então se você fez uma pergunta, principalmente no vídeo passado, pós quinta-feira, após eu ter já respondido, eu não tenho como responder. Então se você fez alguma pergunta no vídeo passado e eu não te respondi, faça a pergunta novamente, que eu provavelmente num próximo vídeo eu te respondo. Você consegue entender? Existe um gap, um intervalo, óbvio que o vídeo está no ar, mas a pessoa pode ter sido feita a pergunta, mas eu já gravei o vídeo respondendo, correto? Então mais ou menos assim. Vamos lá, vamos começar aqui então respondendo as perguntas. Primeira pergunta aqui, ó, MRS54Cast. Não tem nada pior para manutenção que um equipamento sofisticado, velho. Não tenho experiência com equipamentos vintage, mas já vivi a época em que os técnicos de informática ganharam o apelido de trocadores de peças, porque as mesmas não poderiam mais ser recondicionadas ou consertadas, apenas substituídas. Imagino que o mesmo começou a acontecer com os equipamentos de som dos anos 90 em diante. Então, é um assunto que a gente já estava debatendo no vídeo passado, com relação à manutenção tanto de equipamentos dos anos 90 e a diferença, né, de manutenção dos anos 90 para os anos 70. Então isso que você está falando aqui é perfeito. Por quê? Porque se você pegar um equipamento desse aqui dos anos 70, você vai poder fazer a substituição de peça. Óbvio, eu não tenho como recondicionar um capacitor, eu não tenho como recondicionar um transistor, eu não tenho como recondicionar um resistor. Então você tem uma placa completa aqui, que você vai encontrar aonde está o defeito, provavelmente num desses componentes que a gente chama de discreto, e você vai achar esse componente que está defeituoso, vai trocar esse componente, correto, trocador de peça, mas como disse, aí sim, né, você vai descobrir qual é a peça que está com defeito. Lá em 1000 peças que a gente tem numa placa, ele vai descobrir qual é exatamente que está com defeito e ele vai trocar aquelas peças. E aí tem gente que vai fazer mais, além disso, vai acabar trocando peças que estão em volta, ou outras peças que têm uma validade, digamos assim, curta, então ele vai lá, vai substituir, aí seria uma revisão geral. Então, os equipamentos dos anos 70 a gente consegue fazer isso, né? Trocar um componente que não tem recuperação. Um resistor queimado, você não recupera ele, né? E aí você consegue trocar esse componente e salvar uma placa inteira. Já nos anos 90, o que acontece? O que acontece é que muitos desses componentes discretos, resistor, transistor,
capacitor, eles foram sendo encapsulados. Como assim, César? O que é isso? É os famosos CI, com os circuitos integrados. Por que ele se chama circuito integrado? Porque é um circuito ali que faz a mesma função dos componentes discretos, só que tudo junto, espremidinho num componente só. Então aí sim seria um trocador de peça. Porque em vez de você ir lá, você trocar componentes específicos, né, que, como eu disse, está na base do circuito eletrônico, que são as peças básicas, você vai trocar uma peça completa, onde já tem um circuito completo. Então você vai ter que trocar aquele CI, aquele integrado, você troca ele completo. Claro que existem alguns passos na eletrônica que você pode tentar analisar esse CI, entender como ele funciona, ir lá no datasheet e tudo mais, e transformar ele numa plaquinha simples, que na verdade é o caso desse equipamento aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que quando eu mostrar esse equipamento aqui, que eu estou colocando ele na ativa novamente, eu mostro lá que aqui esse equipamento, de fábrica, ele tem um componente integrado que foi substituído por uma plaquinha, onde você tem componentes mais discretos. Consegue entender? Isso foi substituído, então isso acontecia muito. Então, você pode ainda substituir o integrado lá do final dos anos 80, começo dos anos 80, talvez você ainda consiga substituir um integrado por uma plaquinha com um circuito discreto. Mas, o que acontece? Aí, pós isso, né, já nos anos 2000, nos anos 90, aí a gente tem um problema. Qual é o problema? Que hoje em dia as pessoas já não substituem componentes das placas, nem os CIs eles já não substituem mais. Então, se você pegar um televisor hoje moderno e levar para uma assistência técnica, dificilmente o cara vai lá, a não ser que seja um componente básico de uma fonte ou algum componente mais simples daquela placa. Mas normalmente o que ele vai fazer? Ele vai arrancar a placa inteira, certo? E substituir a placa inteira. Então, como você chamou? Os trocadores de peça. Hoje são os trocadores de placa. Então, onde está o problema? Está na fonte? Tá, arranca a fonte, joga fora, põe uma fonte nova, né? Onde está o problema? No circuito de áudio, na placa de áudio, arranca a placa de áudio, joga fora. Agora, se é uma placa geral, uma placa única, arranca a placa inteira e troca por uma nova. Então, se a gente for fazer uma análise da manutenção desses equipamentos, a gente vai desde o equipamento desse, como eu disse aí, que você consegue trocar um componente discreto simples ali, até a troca de um CI, certo? E até a troca da placa inteira, né? Então, quando você me pergunta que um equipamento sofisticado, velho, não tem, é pior ainda na manutenção, com certeza. E é isso que eu sempre comento aqui no meu canal. Porque o pulo da tecnologia dos anos 80, se você pegar um receiver 84, 85, os top, os maravilhosos, e vou dar exemplos, né? Sony, da linha Legato, né? Ou então Akai, os que foram fabricados no Brasil. Se você for pegar assim, lá em 1984, fala assim, puxa vida, olha esse Akai, com volume digital de toque, visor colorido, um monte de coisa. Tô falando do A35, né? Então, puxa, agora você imagina, enquanto a Gradiente ainda fabricava os S96 ou S126 ou os Mod 1200 analógico, com botão e tudo mais, a Akai já oferecia com toque e tudo mais. Só que hoje em dia o equipamento desse é bomba, né? Porque aquela tecnologia do toque, de todo aquele o digital, você fazer regulagem de graves e agudos também com sistema digital, é uma tecnologia que está ultrapassada. Se você for fazer uma manutenção no equipamento desse, está ferrado, você vai ter que arrumar um outro aparelho como doador, né? Ou então fazer aquilo que eu falei, você transformar um circuito mais bem elaborado num circuito mais simples. Mas olha a trabalheira que vai dar. Então, quando a gente fica nessa discussão de qual é o equipamento mais fácil de manutenção, é óbvio, na minha opinião, óbvio que são os equipamentos mais antigos, porque ali você consegue trocar componentes da base da eletrônica. Repetindo, um resistor, um transistor, um capacitor. Já os equipamentos dos anos 90 você tem que trocar CIs inteiro. Já nos anos 2000 você tem que trocar a placa inteira, porque você não consegue nem arrancar um componente de uma placa. Às vezes nem vale a pena arrancar um componente de uma placa com um monte lá de componente de micro soldagem, né? SMD lá, que tá tudo micro. Se você não tiver o aparato correto, você não consegue trocar. Na verdade, você não consegue nem medir um componente com defeito numa placa dessas modernas.
Então é bem complicado mesmo, né? É claro que cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, mas eu ainda acho que os equipamentos mais antigos são mais fáceis de manutenção. É isso aí, bom assunto, é um assunto bem interessante. Deixem comentários aí que a gente conversa mais semana que vem. Aqui temos uma pergunta dos membros. Wagner Azevedo: qual o material das agulhas Axis pela cor? Diamante, safira ou rubi? Cara, eu não sei especificar, não vou lembrar exatamente qual é, né? Eu devo de ter catálogo das agulhas aqui. Ele é membro do canal, né? Repetindo, seja membro, você vai ter lá vídeo de bastidores, vai saber por que eu falei aí no início que as abas do aparelho que eu mostrei lá, realmente ela foi cortada e o vendedor nem falar isso. Se você não é um bom observador e olhar lá, isso que membros do canal, que assistem esse canal, que sabem que eu fico batendo na tecla, não conseguiram acertar. Então você imagina um equipamento lá sendo anunciado com um defeito grave, não sendo explícito, esse defeito não sendo explícito pelo vendedor. Eu olhei, falei, ó, tem isso aqui. Na verdade não falei, eu falei, ó, tem alguma coisa errada aqui. Alguns membros acertaram, outros não conseguiram identificar. Então você imagina a dificuldade de você comprar um equipamento desse. Imagina se a pessoa compra um equipamento desse só depois que recebeu aí da internet alguma coisa, que vai ver que o aparelho foi amputado. Então, bom, então é isso, veja lá, seja membro que você vai ver essas coisas lá. Então nosso amigo aqui é membro, então provavelmente eu vou fazer um vídeo, meu amigo Wagner, né? Vou tentar achar aqui o catálogo das agulhas Axis, se eu ainda tenho, e vamos tentar olhar lá, ver o que é, o que não é. O que eu sei, que eu me lembro, é o seguinte, que existem as cores para identificar a agulha. Então, se eu não me engano, a azul é a Model 1, a amarela é a Model 1X, a branca Model 2, cinza Model 2X, e vai até a 5, que é a preta. Óbvio que a preta, se eu não me engano, é diamante, ponta... Agora fugiu a memória, tô ficando meio doido, né? Então com certeza a preta é a top. Então se você for pegar a azul, provavelmente é a ponta mais chinfrim que tinha. Não sei se a própria Axis fazia rubi, né? Rubi, se eu não me engano, só as VN100. Aí safira, talvez seja safira. Então vamos tentar fazer um vídeo. Eu só sei que a ordem, ela tem uma coloração, as agulhas. Estou falando do modelo Axis, né? Existem as Lesson, que são as LM80, AG80, né? Então ali já não tem, acho que um critério com relação à coloração das agulhas. Mas vamos tentar fazer um vídeo aí. Vou tentar encontrar o catálogo e ver se lá está específico. Azul, Model 1, qual é o tipo da agulha, qual é o tipo do material, qual é o tipo da ponta. Vamos ver se eu acho. Abraço, obrigado por contribuir com o canal lá no setor de membros. Próximo aqui, F. Suzano. Eu tenho 6 Tape Deck 750D Polivox. Peguei um não tão bonito e estou fazendo recap com todas as peças que temos hoje. Ou seja, com capacitores chinês, cabeçote do ML, borracha e polia, tudo baratinho. Transistores e trimpote de kits da China. Vai virar um deck Xing Ling. Estou fazendo isso e garimpando com aparelhos os melhores valores dos componentes. Quando terminar, vou colocar para tocar legal, por bastante tempo, para ver por quanto tempo vai funcionar. Acredito que futuramente são essas peças que vão dar, né, no caso, para manutenção, que vão ter para manutenção. Então eu vou colocar à prova. Já adianto que no Play lá está funcionando legal, inclusive deu ótima regulagem de ajustes no cabeçote. Até a próxima, valeu. Então o que ele está fazendo? Ele pegou um tape deck da Polivox e está fazendo uma geral, aquilo que eu falei, né? Trocar todos os componentes, além daquilo que está com defeito, né? Então, em vez de você trocar só o transistor ali que queimou, o resistor, o diodo, ele está trocando tudo. Já troca os trimpotes, que é uma coisa bem complicada da Polivox. O problema é achar o trimpote com regulagem dupla, né? Porque no Polivox você consegue regular tanto o trimpote por cima como por baixo. E esses trimpotes acho que não existe mais, então você tem que fazer uma adaptação ali e tal. Mas hoje existem trimpotes, né, de boa qualidade. Então existe coisa da China
de boa qualidade, com certeza existe, né? Mas assim também como existem os ruins, os mais mal, digamos assim, mais mal feitos. É aquele negócio, já ouviu falar em primeira linha, segunda linha? Nunca foi comprar uma peça de carro ou comprar um tênis ou alguma coisa e o cara chega assim, não, esse aqui é primeira linha, não, esse é segunda, esse é terceira. Então, peça de carro tem isso, né? Vou comprar um farol, vou comprar um paralama, vou comprar um para-choque. O que você tem aí? Tem a primeira linha, segunda e terceira linha. Qual que você quer? Né? Óbvio que o terceira linha vai ser algum produto, alguma peça, algum componente com defeito de fabricação, de encaixe, alguma coisa assim. Aí ele não passa no setor de qualidades, vai para a terceira linha. Né? Alguém já tinha me explicado isso no setor de automotivo, que quando uma empresa fabrica uma peça para linha de montagem, ela é a primeira linha. Então, digamos, a fábrica está fazendo lá um monte de para-choque, né? Vamos usar isso daí. E aí ela faz o primeiro, o segundo no molde. Normalmente, até se ajustar o molde, ele vai provavelmente vender os do meio, que são aqueles que são mais bem feitos. Aqueles vão para a linha de montagem, sai de fábrica com o seu carro. Aqueles das pontas, aquele que deu probleminha na primeira vez, deu probleminha na segunda vez, né, no seu perfeitinho, vai ser caracterizado como primeira não, porque a primeira provavelmente a zero é a que vai para a linha de montagem. Aí tem a primeira linha, que seria uma boa peça, a segunda linha, uma peça já com algum detalhezinho. Então é isso. E você acha que isso também acontece nos componentes eletrônicos? Com certeza deve de acontecer, né? Só que o problema é que, como esses componentes que a gente utiliza, eles são bem pouco, digamos assim, procurados, né? Porque hoje um capacitor do tamanho que a gente usa, um trimpote principalmente, acho que nem se usa mais trimpote em equipamento moderno, né? Em eletrônica moderna. Então, hoje tudo é SMD, né? Então você vai comprar um resistor, um transistor, tudo é SMD nas placas modernas. Então, esses componentes que a gente usa da eletrônica básica antiga, eles são bem pouco procurados. E aí, poucas pessoas que procuram, as pessoas começam a valorizar. Então, como que você vai saber quando você compra um capacitor chinês se ele é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha? Essa que é a pergunta. Porque não existe um critério de qualidade, né? E ainda mais quando a gente compra aí do AliExpress, né? Porque você vai comprar lá, aí teve um caso aí na internet que alguém falou assim, não, acho que era o que era? Era um 246, o cara comprou um 246 e comprou transistores do AliExpress, né? Ligou lá, queimou de primeiro o transistor. Claro que, o assunto é longo, claro que um transistor num 246, às vezes o cara mediu o transistor, está queimado. Pôs o novo, queimou. Mas por quê? Porque tem alguma coisa fazendo queimar, né? Então é um caso mais específico. Mas exemplo, ele comprou um transistor no AliExpress que não durou nada. Então esse é um problema das peças chinesas. Como confiar? Bom, e aí no caso do 750 ele trocou tudo, colocou tudo chinês e está funcionando perfeitamente. Aí vem um outro ponto. Qual é a durabilidade de uma peça chinesa? Você está aqui na frente, você tem aqui na tua frente um tape deck fabricado em 1978, 79, certo? 78, 79. E você está vendo ele funcionando. Ele está funcionando, liga, bate os VUs. Claro que a parte de mecanismo que você está vendo aqui do tape já parou, né? Então tem que trocar correia. A parte mecânica é mais suscetível nesses equipamentos mais antigos a não durar tanto tempo. Então você vai ter que trocar uma correia, uma polia, fazer Agora a parte eletrônica disso aqui não dá defeito, né? Você vai ver o vídeo que eu vou postar, inscreva-se no canal, que ele estava com defeito e eu resolvi em 2 segundos. 2 segundos eu resolvi o defeito dele. Então é uma parte eletrônica que não dá defeito. Então quer dizer o quê? Um capacitor ali que o pessoal acha, esse capacitor é muito velho, tem que botar um novo. Beleza, o capacitor que está aqui, você faça o cálculo, 78, vamos lá, 78, 4, são 6, né? Não, são 4 anos, então são 46 anos, é isso? 46 anos. Então você tem um capacitor de 46 anos que você liga, ele funciona. Agora a pergunta que eu te faço é, um capacitor chinês, óbvio que o nosso amigo aqui, que está fazendo a manutenção no tape deck, é ruim falar isso, mas a gente tem que estar com os 2 pés no chão e falar a verdade, né? Provavelmente ele não vai saber se o componente chinês, se é que se me entende, vai durar os 40 anos.
Mas com certeza, né, eu acredito que um capacitor chinês ou uma peça chinesa, ela não vai durar a mesma coisa que uma peça dessa durou. Certo? E aí a gente põe assim, e aí como eu posso dizer? A gente põe numa balança. Pô, se uma peça que está aqui durou 40 anos, certo? Isso quer dizer o quê? Que ela é uma peça boa, bem feita, bem fabricada. Pode estar fora de especificação, pode estar... Sim, mas é uma peça bem feita. Agora, você pegar uma Xing Ling que foi programada para durar 10 anos, quer dizer o quê? Além dela durar menos, ela pode danificar, quando der problema, ela pode danificar o resto do circuito. Então é bem complicada essa situação. Então quando as pessoas vêm e falam assim, César, você não pode ficar nessa história de querer sempre original. São peças antigas, coisa velha. Cara, a minha questão é que a produção, esses equipamentos aqui, nunca... Jamais que a Gradiente ia imaginar que em 48 anos depois as pessoas iam estar aqui pagando R$1.000 num tape deck desse. Que as pessoas estariam gastando R$1.000 para arrumar um tape deck desse. Certo? Ela provavelmente fabricava esses equipamentos para vai durar 5 anos. Se ela soubesse que isso aqui durou 40 e poucos anos, ela nem teria feito. Porque qual que é a intenção da indústria? Fazer para você comprar. Agora, como que você vai comprar uma peça que vai durar pro resto da tua vida? É ilógico, né, no pensamento de um comércio, de uma empresa. Tanto é que hoje os televisores duram 10 anos. Celular aí, ó, por mais que bem cuidado, entre aspas, ele já começa a pipocar, meio que programado. Você vê que a bateria mesmo é que já não consegue carregar, mas não por falha da bateria, mas sim porque o próprio programa já faz com que ele trave o carregamento. Então, meu amigo, com relação ao 750D, né, é isso aí. Mexeu tudo, né? O problema é que você perdeu não, né? Mas que você gastou tempo na mão de obra que talvez não dure muito tempo, mas talvez possa durar. Pelo menos durou até você poder utilizar o equipamento perfeitamente sem problema. Aí o próximo dono, como é que falam? Com o negócio de carro, né? O próximo dono é que se vire, né? Mas é isso aí. Fazer o quê? É o que a gente tem para hoje. Se você for pegar todos esses componentes que você comprou e atualizou o teu 750 e for procurar componentes bons, né, que são renomados, com certeza você gastaria bem mais do que você gastou aí na manutenção do teu 750. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Mauro Fleck, acho que é assim que falou o nome dele, ele também é membro do canal. Olá César, sobre o Super Áudio CD, já escutei muitos formatos, mas esse não ainda. Mas o que posso dizer que na maioria dos casos as pessoas não vão perceber diferença para um CD normal bem gravado. Para ter uma ideia, só consegui perceber realmente alguma diferença em áudio de alta qualidade em duas situações. Uma, numa sala com tratamento acústico e com caixas da Yamaha HS H8, ligadas numa placa de áudio da Focusrite, acho que é Focusrite, né? Scarlett 2 com um fone de ouvido da Neumann ND30 ligados nessas mesmas placas. Nesses dois casos consegui realmente notar alguma diferença. Isso que tenho várias caixas e fones de boa qualidade, mas não desse nível. Então, aqui a gente entra num assunto que é assim, né? Que para você sentir uma pequena diferença, uma mínima diferença no áudio, uma pequena melhoria, o valor que você gasta é 5 vezes mais. Então, exemplo, pô, vamos fazer um comparativo tosco, né? Mas já que a gente tem um tape deck aqui na minha frente, pô, eu tô escutando meu 3.500, César. Meu tape deck, ele é bom, tudo mais, mas eu queria melhorar. Então, beleza, então você vem nesse seu 3.500 e compra, sei lá, um Nakamichi lá de R$25.000. Beleza, César, fui escutar o Nakamichi, cara, é quase a mesma coisa, não tem diferença no áudio e tal. É isso aí. Para você ter uma pouca diferença, uma mínima diferença, você gasta uma fortuna no valor, né? Então aí você tem que pôr na balança. Vale a pena, né, você investir 20 vezes mais no que você tem para ter uma mínima diferença no áudio? Como responder essa pergunta? O problema é que as pessoas acabam fazendo propaganda, mesmo sem querer, porque não ganha nada com isso, mas tipo, não,
áudio, super CD, áudio, não sei o que. Como eu falei na semana passada, isso era legal lá nos anos 90. Por quê? Porque você vinha do vinil, o cara estava escutando vinil, que tinha aquele ruído, né? Muita gente fala assim, nossa, mas vinil não é melhor que CD? Claro, pode até ser. Num vinil zero, limpo, numa agulha bem ajustadinha, um toca-disco bem ajustadinho, com um contrapeso bem ajustado e com o resto do equipamento. Não adianta nascer o cara tendo um super disco zero, uma super cápsula, uma super agulha, aí quando o cara vai ver, o cara tem 2 caixinhas da Aiva, né? Ou escuta no computador. Não, escuta no computador. Não adianta nada, entendeu? Então o que acontece? Lá nos anos 90 a gente vinha dos discos. Estalo, ruído, atrito. A gente vinha das fitas, né? Estalo não, na fita não dá, mas ruído, né? Chiado porque tem atrito do cabeçote com a fita e tudo, cara, um monte de coisa. Aí quando veio o CD, pô, o som é limpinho, limpinho. Então, e aí quando veio o áudio CD, quando quem escutou fala que é muito melhor, mas aí a pessoa tá te falando, não, o áudio Super CD é muito melhor, só que aonde ela escutou? Então se você tem um equipamento apropriado para sentir essa diferença, beleza. Agora, se você não tem, será que vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar alguma coisa. Então, e outra, se fosse um investimento, eu vou comprar um CD player. Hoje quanto custa um CD player? R$600. Tá, tô escutando aqui meu CD player, os meus CDs, né? Isso que, dependendo do disco do CD, também tem diferença de um pro outro, do áudio e tudo mais. Bom, eu tô escutando aqui. Agora, eu quero escutar o Super CD. Mas eu não sei, não conheço, quero fazer um teste. Bom, beleza, quanto que é um Super CD? R$1.000? Beleza, né? Você vai gastar ali R$1.000 e se caso ele não dá toda aquela diferença que você está pegando, você continua escutando seus CDs normalmente. Onde eu quero chegar? Que o investimento para você tentar escutar essa melhoria não faz tanta diferença no teu bolso. Agora, você trocar um CD player de 600 por um equipamento de R$5.000, será que vale a pena você escutar isso aí? Mas César, então eu quero testar antes. Aonde você vai testar? Como que você vai escutar? Vou ter que emendar o vídeo aqui. Aonde você vai escutar? Quem tem um super áudio CD para te emprestar para você escutar? Você entendeu aonde eu quero chegar? Que às vezes o valor que você investe no equipamento pode ser que você pense assim, pô, vou investir esse dinheiro aqui porque as pessoas falam que é muito bom, e quando você vai ver, a diferença é mínima. O valor não valeu a pena. Era muito melhor você ter comprado uma caixa melhor, um amplificador melhor, uma placa de áudio melhor, um outro sistema, você entendeu? Por quê? Porque essas tecnologias que tinham lá nos anos 90, vou dar um exemplo meu aqui, né? Então, bom, a gente tá acostumado com toca-fitas. Pô, fita, beleza, cara, fita. De repente tinha um sistema da Philips, eu acho que era uma fita diferente. Eu tive um tape deck desse, que eu acho que é o AK7, ADD7, eu não lembro, é digital, né? Então era um sistema que rodava fita, cassete, só que num sistema com uma qualidade muito melhor. Então eu tive um equipamento desse, mas nunca tive uma fita para pôr ali para escutar. Então com certeza ali você tinha uma melhoria, certo? Mas daí logo depois aconteceu, logo depois veio o DAT, Digital Audio Tape. Porra, daí quando você escuta um DAT, né, você não quer mais nem saber de fita cassete. Se joga com a fita cassete fora, não, vou escutar DAT. Beleza, mas de repente o que aconteceu? Veio o MD. Certo? Então, isso que eu estou te falando é experiência própria, porque para quem trabalhou com sonorização profissional, viveu isso daí, você entendeu? Tipo, pô, fazer sarau ou festa de casamento, 15 anos com fita, e de repente você tá lá fazendo com MD, cara, a diferença é brutal, é digital, você entendeu? Então, a diferença ali é brutal, correto? Mas, se você falar assim, pô, e do MD pro CD? Às vezes não tem diferença nenhuma, porque já chegou num limite ali, às vezes, de uma qualidade, principalmente porque a gente não tem mais o atrito da fita, do disco, da ponta da agulha no disco, você entendeu? Então, realmente, cara, o que eu vou dizer, eu vou contar uma história aqui, uma experiência, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo com relação a isso. O que eu sinto, porque essas diferenças de áudio você tem que escutar no teu ambiente, como você mesmo falou aqui. Não adianta nada você pegar um super equipamento, mas o ambiente, ou escutar um super equipamento num ambiente totalmente projetado para aquilo e querer levar aquilo para tua casa, que às vezes você não vai ter, porque ele é um conjunto de coisas, caixas, ambiente. O ambiente foi programado para você ser iludido ali
né? Ah, não, vou no cinema. Porra, um som do caramba, que som o cara usa? Eu vou comprar por na minha casa. Mas, pô, aquele som foi projetado para aquele ambiente, não para tua casa, assim, entendeu? Então, e aí você acaba se decepcionando, né? Mas eu vou contar uma experiência que assim, né? Com pendrive, cara. Cara, a gente, como eu acabei de dizer para vocês, vinha do cassete, foi pro super cassete, depois veio pro DAT, depois pro MD. Cara, MD era maravilha, você podia gravar, digital e tal. Daí de repente veio, aí começou a popularizar o CD, você começou a gravar no CD, e daí veio a porcaria do MP3. Preciso fazer um vídeo também. Tem revistas que falam quando o MP3 entrou, né? Porque em vez de você colocar, qual que é a vantagem do MP3? Em vez de você colocar 10, 15 músicas num CD, você colocava 300. Só que aí você, pô, será? As pessoas não tinham a mesma percepção de diferença do áudio de um vinil para um CD. Quando foi do CD para o MP3, essa percepção foi perdida. Só que o que eu entendo, o que eu percebo, que está cada vez pior, cara. Você entendeu? O áudio foi melhorando nessas etapas que eu já citei aí, e agora está piorando. Quando eu vou e coloco um pendrive no meu carro ali, porque o carro você tem uma referência, porque você está ali dirigindo tal, e você está com o som ali, então você tem uma referência, né? E aí eu tô com o pendrive escutando ali, eu percebo que, pô, o meu alto-falante distorce muito mais rápido, muito mais cedo, o áudio às vezes dá uns estralos, dá umas pipocadas, e aí o meu aparelho tem CD ainda, e aí outro dia eu esqueci o pendrive e tava escutando o CD. Cara, o CD tem um balanceamento no estéreo, sabe? O que eu vou fazer? Qual é a experiência? É pegar esse CD, esse mesmo CD, botar no computador, ripar ele para MP3, pôr ele no pendrive e escutar ele no pendrive. Vamos escutar ele no pendrive? Vamos. Vamos ver se ele tem essa mesma qualidade. Então, experiência. Tava escutando pendrive, e de música baixada na internet. Daí você, pô, beleza, você já tá acostumado com aquele áudio ruim, você não percebe que é ruim. Quando eu esqueci o pendrive e botei o CD que tava lá injetado, que eu nem sabia que tava injetado no meu CD player lá do carro, eu falei, cara, olha o som disso aqui, olha a separação do estéreo, no carro você sente muito bem isso. Cara, olha, sabe como? Cara, parece que o CD mudou a minha vida na hora de escutar ali, novamente. Por quê? Porque o meu ouvido foi ficando adaptado a escutar porcaria do MP3. Então, eu vou tentar fazer um vídeo ainda com relação a isso, pra gente tentar demonstrar essa diferença, né? E não é à toa, né? Eu guardei minha coleção de CD, eu, na verdade, deveria ter comprado mais CDs, porque hoje o pessoal tá super valorizando os CDs. E vou dizer uma coisa pra você, não tem pra bater o CD, na minha opinião, na parte de áudio, acho que o CD não tem muito como bater. Então, a percepção de um CD para um áudio CD, não sei se vai ter tanta assim, né? Adriano Silva. Augusto, uma lenda da manutenção dos vintages. O povo aqui da minha cidade, Dourados, Mato Grosso do Sul, sofre por orgulho no mundo de manutenção. Como que é? Sofre por orgulho no mundo de manutenção vintage. E eu nem sofro. Ele tá falando do Augusto porque acho que eu comecei o vídeo lá falando, conversando com vocês como o nosso amigo Augusto, saudoso Augusto, começava, né? Além de um bom técnico, ele era uma pessoa bacana ali e ajudava todo mundo e fazia os vídeos e mostrava tudo, era muito legal, né? Muito educativo os vídeos dele lá, bem bacana. Continuando, Álvaro Castanho. Boa noite, meu amigo. César, gostaria de saber de qual você era o tape deck mais usado no som profissional dos anos 80. Cara, então, eu acho assim, vai depender muito da região, né? Se você pegar aí o pessoal que trabalhava com sonorização nos anos 80 na região norte e tal, na minha região, sempre foi CP750D, certo? Por qual motivo? Porque ele é melhor? Cara, o mecanismo do 750D nem é tão bom assim. Eu prefiro mais o mecanismo de um CD2800, às vezes até mesmo de um CD4000 do que do 750. Se eu for pegar um CD4000 meu aqui, com certeza ele vai rebobinar, avançar a fita muito mais gostoso do que um 750. Vive dando problema. Mas então você tem que entender quais são os motivos do tape deck desse ser usado profissionalmente. Provavelmente porque ele já vinha com as alças, para colocar lá no rack de som, né? O rack de som dos anos 80 era diferente. Ele passou de ser daqueles painel que ficava na traseira, depois passou para ser nos painéis frontais. Então, e um outro detalhe do 750D.
que acontece? O 750D ele tem lá um volume do fone de ouvido, né? E o pessoal fazia uma adaptação, tirava o fone de ouvido dali, do volume, porque não precisava do fone de ouvido ali, usava no mixer, e adaptava um pitch control ali. Então pode ser por isso que o 750D era muito utilizado na sonorização, né? Claro que outros tape decks como, tipo, por que o pessoal não usava CD 5500? Por causa do sistema digital. Ninguém nunca gostou de usar o digital na sonorização. Existe um time no pause, né? Existe um problema que você vai soltar o pause ali até levantar o mecanismo. O pause de um equipamento mecânico, né? Ele é muito mais preciso, você consegue soltar na hora certa para fazer mixagem, esse tipo de coisa. Então os digitais o pessoal evitava totalmente os digitais. Então era muito usado, como eu disse, o 750D, talvez até por teclas de metal. Por que não usar um 4000? Porque talvez as teclas de metal, né, aguentavam mais. Então na minha região aqui, e por incrível que pareça, 750D e CD 4000, não o gradiente, mas o CCE, eram os que mais o pessoal usava. CD 4000, talvez o 4000, né, o CD 2020 também, mas era para aquele grupo, né, de sonorização que não tinha tanta grana assim. Mas o 4000 e o 750D eram os mais usados. Continuando próximo aqui, ó, F. Suzano. Antes de iniciar aqui, ó, F. Suzano, eu esqueci de dar um recado no começo aí. Eu postei um vídeo bem legal na quarta-feira, acho que foi, indicando um vídeo. Fazer o seguinte, eu vou falar um pouco mais sobre esse vídeo, vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui. Este vídeo indicando um outro vídeo. Cara, o vídeo é muito legal. Quem assistiu lá falou assim, porra, é muito legal. Então eu vou fazer um comentário no final aí, tá? Então assista lá esse vídeo, que vai estar aqui na descrição, que é indicando um vídeo com um assunto muito interessante, muito legal mesmo. Vamos lá, F. Suzano. Beleza, César? Minha pergunta da semana passada não deu tempo de entrar no Respostas. Qual era a pergunta, meu amigo? Não lembro. É que às vezes, como eu disse, eu normalmente gravo respostas na quinta-feira, no final da tarde, quando eu chego aqui. Por que isso, César? Porque, cara, são 1 hora, certo? Você já imaginou editar 1 hora? Minha máquina grava 27 minutos. Você vê toda hora eu vindo aqui, ó, preciso desligar, né? Então minha máquina grava 27 minutos. Então eu tenho que pegar esses 27, mais esses 27, ir lá no computador, juntar. Aí ele fica lá 5 horas ripando, juntando. Aí depois eu tenho que pegar esse vídeo e passar pro YouTube. Então, e daí no sábado eu não faço nada. Porque no sábado eu saio cedo e volto só de tarde. Então não tem como fazer nada. Então eu tenho que usar o meu tempo livre na sexta-feira à noite, isso quando não faço live. Aí eu tenho que deixar o computador ligado na madrugada. Então por isso que tem que ser quinta-feira para gravar, entendeu? Então eu não posso gravar nem no sábado, o vídeo de resposta de sábado, que não dá tempo de editar. E também nem na sexta-feira, porque daí se eu fizer live, alguma coisa, também não vai dar tempo de editar. Então por isso que eu faço na quinta-feira, tá? Por isso que eu estou respondendo hoje aqui na quinta-feira. O pessoal sabe quando eu estou fazendo o vídeo, porque eu começo a dar o coraçãozinho nas perguntas, né? Aqui, ó. Né? Quando eu ponho o coraçãozinho, é porque eu já respondi. Então vamos lá. Rogério Martins. Olá, César. Apareceu um receiver... então, meu amigo F. Suzano, refaça a pergunta aí, tá? Antes de quinta-feira que eu respondo. Vamos lá. Olá, César, apareceu um receiver 1450 por R$700. A serigrafia tem alguns detalhes. Você acha que compensa comprar e refazer a serigrafia? Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje em dia, no equipamento desse, a serigrafia de painel... Opa, eu tinha deixado a tampa dele aqui para não pegar sol nos views. A serigrafia de painel é o mínimo dos problemas. Mínimo. Na verdade, é zero problemas, né? No 1450 você precisa pensar lá, ver se o amplificador está original, ver se não está muito mexido, ver se a fonte ali não foi trocado o trafo, porque pode dar algum problema, ver se os botões estão tudo certinho ali, as chaves são originais, os potenciômetros estão tudo original. Então se for um equipamento original, bem conservado, tudo bem mantido, né? Claro, pode ter uma manutençãozinha, alguma coisa assim e tal, mas principalmente as chaves, né? Porque trocar uma chave dessa, você está ferrado. Então, se as chaves estiverem original, já é um bom passo. A UFM, né, se tiver ruim, nem compensa mexer. Então, se tiver bom, beleza, ponto positivo. Se tiver ruim, deixa, né, não escuta rádio, né? Só não vai me botar em MP3 ali no lugar do rádio. Deixa ele quietinho ali, sei lá, não mexe e tal. Então, como disse, a serigrafia é o menor dos seus problemas.
Se ele tiver com todos os botões originais, as chaves e tudo mais original, você simplesmente compra ele por 700, tá funcionando, beleza. Você vai gastar quanto? Você vai gastar 100 pau ou menos, talvez 50, 60, depende de onde, para levar o teu painel, né, enviar o teu painel para um restaurador, isso se você conseguir tirar o painel do lugar. Porque não é simplesmente tirar o painel do lugar, você vai ter que tirar os botões, tirar o painel do lugar, vai ter que tirar os acabamentos, aqueles acabamentos plásticos, para mandar para o restaurador o painel seco, né? Para ele não ter que ficar tirando e nem colocando, acho que eles nem fazem isso. Então, hoje uma restauração, você vai gastar quanto? 50 de envio, 50 de envio de volta, 100. Mais uma restauração boa, bem feita, uns 300, então 400. Então o 1450 vai sair para você por 1.100, que seja 1.200. Se o resto tiver bom, já valeu a pena. Vai ser um equipamento restaurado? Vai, mas por 1.200 tá muito bom, né? Mas lembrando, tem que estar basicamente original. Não pode ter furo, não pode estar faltando botão, não pode ter chave quebrada, porque daí o teu custo para deixar ele inteiro vai se elevando. Ah, tá com o canal queimado. Pra você ter uma ideia, eu tenho um 1450, que eu já mostrei aqui no meu canal, até preciso mostrar o dia que eu estava limpando ele e escutando, ele parou. É um 1450 que eu comprei, mostrei que ele estava com problema. É um que eu tenho um vídeo famoso aí que é nunca faça isso com um vintage ou alguma coisa assim. Cara, ele tá 2 anos no técnico. 2 anos no técnico e não tem solução. Por quê? Por causa daquele integradinho que vai lá no meio. Então, se você comprar esse teu um equipamento por 700 e ele estiver parado, você pode arrumar dor de cabeça. Às vezes nem vai valer a pena. Porque mais a restauração, mais o conserto do amplificador, mais uma troca de chave, mais comprar um botãozinho ali, mais não sei o que, acaba saindo o preço de um aparelho inteiro, né? Então, como eu disse, por 700 é um bom preço? Mas vai depender muito do estado, do resto do estado. Como disse, o painel é o mínimo. Hoje tem pessoas que fazem a serigrafia muito bem feita aí do painel. Continuando, Mauro Luiz Reis. Boa noite. Gostaria de saber se é possível calibrar um tape deck usando fita original de gravadora, ao invés de usar fitas padrão, pois como diz, faça você mesmo. Quero tentar. Obrigado. Cara, você consegue, né? Se você pegar fitas, digamos aqui, né? Tem fita aqui de sertanejo, né? Dessa época, que são as fitas originais. Então, para fazer uma regulagem de um tape deck com fita original de gravadora, o ideal era ter umas 3 fitas. 3 fitas de gravadoras diferentes, digamos assim. Beleza, você vai pegar essas 3 fitas. O que você vai conseguir regular ali? Velocidade, né? Óbvio que hoje em dia seria fácil não, na verdade não é, né? Se você não tem um outro tape deck para gravar uma fita na velocidade correta e testar no teu tape deck, não vai dar. Então você conseguiria testar regular velocidade com uma fita original? Sim, né? Basicamente, o que você vai precisar? Você vai precisar ter uma fita onde você tem o áudio original. Quer dizer o que? Eu tenho a fita com o áudio lá da música X. Aí você vai baixar essa música X, vai baixar, vai procurar um programa que lê BPM, acho que é. Eu já fiz um vídeo sobre isso, hein? Vai estar aqui, como regular, alguma coisa assim. Já fiz, se você procurar aqui no meu canal, você vai encontrar. Basicamente, você vai pegar o áudio original, descobrir quantos BPM ele tem, certo? Vai pegar o teu aparelho, vai botar a fita tocando original e vai ver se ela tem o mesmo BPM. A hora que ela tiver o mesmo BPM, você regula, vai regulando até chegar ao mesmo BPM, você consegue igualar a tua fita, né? O áudio da tua fita com o áudio do original. Beleza. Azimuth, você vai conseguir? Com certeza. Você vai pôr uma fita, regula ali, beleza, deu equilíbrio no estéreo, tá com agudo bonito? Tá. Põe a outra, mexe ali. Não, vai um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. O que você vai fazer? Por que 3 fitas? Porque você vai pegar as 3 e vai deixar o teu azimuth num ponto onde as 3 fitas de gravadoras diferentes, né, de épocas diferentes, vão tocar perfeitamente num padrão. Às vezes você põe um pouquinho mais para cá, César, mas quando eu ponho a outra, fica muito ruim. Então, você consegue entender? Você vai pegar 3 e das 3 você vai deixar num ponto aonde ele vai ficar perfeito, certo? Agora, fazer regulagem de
nível de áudio, nível de gravação, esse tipo de coisa, nível dos VUs, daí eu acho que já não dá. Daria para tentar? Daria, mas você teria que confiar muito e muito na fita que você está usando, tá? Então, algumas coisas daria para você fazer sem a fita. Daí alguém vai falar assim, César, mas vai lá, compra a fita. Cara, eu não vou comentar, eu já falei aí o que eu acho das fitas, né? Putz, agora eu saí daqui. Ai. Vou ter que emendar o vídeo. Se eu tiver que emendar o vídeo, deixa eu ver se eu volto aqui. Que eu saí do YouTube. Eu já vou aproveitar e emendar o vídeo aqui. Então achei aqui, vamos continuar, tá? Mário Luiz Reis, novamente, vamos ver. César, tem uma dúvida, talvez seja bobeira. Você sabe dizer por que o alumínio dos aparelhos Polivox tem uma tonalidade mais escura que os da Gradiente? Digo isso porque tem um equalizador ME22 e ele combina mais com os aparelhos da Gradiente porque também é alumínio mais claro. Ou estou errado? Não, né? Às vezes a pessoa fala assim, puxa, tá diferente, então o restaurador tal. Não, né? Os próprios equipamentos de época. Cara, ó, vou falar uma coisa pra você. Eu já peguei rack, eu mesmo aqui tenho 4 PM5000 num rack, no mesmo rack. Se você for olhar os 4 PM5000, eles estão diferentes. E nenhum foi restaurado, certo? Todos eles limpos, você vê que a escovação é diferente. Então, dependendo da época do PM5000, por que muita gente reclama assim, não, eu tenho um PM, mas ele não combina com o meu CM, né? Porque dependendo da época do equipamento, a escovação era diferente. Então, 4 PM5000, um em cima do outro, e dá diferença de cor, de escovação, de tudo, né? Agora, se imagine, 4 equipamentos do mesmo modelo, você põe todos eles juntos e dá diferença. Agora, você já imaginou um equipamento de marcas diferentes? Vai dar diferença, não tem como, né? Mesmo novo. E daí alguém fala assim, poxa, mas isso acontecia na época? Acontecia, né? A pessoa poderia comprar 0 km, né? Já teve casos assim de comprar equipamento assim, pô, esse aqui tem um desde novo, e chegou lá, um equipamento tá diferente do outro, né? Mas não é porque foi modificado, é porque o tipo da escovação foi feita diferente. Isso, como disse, repetindo na mesma marca, no mesmo modelo do aparelho. Agora imagine marcas diferentes, né? Obrigado pelo comentário. Qualquer coisa, repete a pergunta aí. Marcelo BR mandou um link aqui, vou assistir depois. E aqui, vamos lá, tem mais uma pergunta. Luiz José, vamos ver o que ele diz aqui, ó. Salve, César. Quando analisamos algo, não é com intenção de menosprezar ou denegrir, ou mesmo difamar quem quer que seja. Tivemos contato com esses aparelhos e só quem gosta mesmo vai saber identificar detalhes, coisas que foram alteradas, quer seja pelo tempo, manutenção ou restauração. Não sou contra restaurar, ainda tenho a ideia do CP750D Graphite, que foi feito pelo ralo, porque o restaurador não fez mais. Entendi, que a pessoa não faz mais o grafite, né? Vou relatar um breve fato sobre um CP850D. Uma pessoa diz de ser todo original de fábrica, mas achei no próprio vídeo indícios que não era. E agora? Eu sou o ruim na história? Mostro alguns detalhes nos decks que mexo e percebo algumas críticas de quem tem domínio, que não tem domínio nem na parte teórica e quer questionar a prática. Bom, não vou alongar mais o assunto, que vem os Enzo chatolinos. Valeu, Piá. Parabéns pelos vídeos, estão mais dinâmicos e com mais informação. O que eu pude ajudar e agregar, estou à disposição. Bah, quanta besteira nada, inventei a palavra. Ele inventou a palavra besteiralheira. Valeu e abraço. Não, que é isso, né, cara? Tipo, toda informação, todo comentário, a gente tem que... Eu já falei isso aqui uma vez, né? Você tem que ir agregando. Você vai juntando tudo que vão te falando. Aquilo que você pode usar, você usa. Aquilo que você acha que não deve, você joga fora. Mas nunca você deve deixar de escutar, né, um comentário, uma crítica, uma sugestão. Óbvio que tem críticas e sugestões que às vezes você fala assim, não, cara, isso aqui não tem nada a ver. Mas você não pode deixar de escutar. E nem... as pessoas não podem
deixar de ter o direito de fazer. Então, quando às vezes alguém vem aqui e critica alguma coisa do meu canal, alguma coisa assim, bloqueia ele, não sei o que, não. Cara, né, fala o que você quiser aí, pode falar, eu tô aberto, principalmente porque o que você falou aqui no início eu concordo plenamente, né? Se eu tô vendo uma coisa errada na minha frente, eu vou querer falar, eu me seguro, né? A última live aí, eu até me arrependi de ter falado algumas coisas e tive que encerrar ela ali meio rápido, até pensei em fechar ela ali, não sei se ela tá aberta ainda, porque às vezes você pensa, cara, eu tô falando tanta coisa, né? Tô indo tão de encontro ao que a outra pessoa está falando, que o mimimi está em todo lugar, certo? Todo lugar, né? Você vê aí o mimimi em todo lugar. Hoje em dia, principalmente em redes sociais, esse tipo de coisa, você tem que pisar em ovos, porque depende de como você fala, a pessoa pode achar que você está, como é que fala? Blasfemando, não. Tem uma palavra certa, né? Que você está ali, sei lá, sendo preconceituoso com ele, ou difamando, né? Exemplo clássico, né? Pô, o cara anuncia o equipamento lá, dizendo que é lindo, maravilhoso, raro, e você percebe que tá tudo ferrado. Então você, não, mas tá tudo ferrado. Você tá me desnoprezando o meu equipamento. Não é, meu amigo, certo? Aí a pessoa, que hoje em dia, tem muitas pessoas que entraram hoje, né, nesse mundo vintage, e o nível dos equipamentos de hoje é lastimável, digamos assim, né? Quantas vezes eu vim aqui e já falei pra vocês, cara, nos anos 2000 você comprava PM5000 por 800, tipo, cheirando a novo, né? Cheirando a novo. Hoje, quando você olha os PM5000 anunciados, você, meu Deus do céu, só caveira, né? Esses PM5000, óbvio, temos 24 anos de diferença, mas quando você olha esses PM5000, todos anunciados aí, você fala, cara, esse tipo de equipamento na minha época era tipo, putz, coloca num lado lá e deixa e vê o que vai acontecer, né? Porque não tem condições, porque você comprava um inteiro amanhã ou depois, você comprava um inteirinho, mas hoje o problema, na minha opinião, as pessoas vão gloriando lixo, na minha opinião, né? Eu não gosto de chamar equipamentos de lixo, né? Mas, cara, quando você vê que a pessoa tá tão, nossa, lindo, maravilhoso, e você vê que tá uma porcaria, você acaba pegando um nojo do aparelho e chamando ele de lixo. Eu mesmo tenho o PM5000 aqui, totalmente ferrado, e vou dizer uma coisa pra você, não vendo. É um dos últimos que eu vou vender, porque eu sei que eu confio nele, você entendeu? Mas ele tá bem feio. Então, como você disse ali, né? Deixa eu ver aqui como você falou. Com relação à análise, né, dos equipamentos e a pessoa... eu acho assim, né? Vou prolongar um pouco o assunto. Cara, uma das coisas que eu mais aprendo, as coisas que a gente mais consegue aprender é com as pessoas mais velhas, entendeu? Por quê? Porque elas têm mais experiência, óbvio. Então, você vir e recriminar alguém que está falando assim, você está fazendo isso daqui errado, tal, você poderia fazer um pouco melhor. Você está fazendo o teu máximo, mas o cara vem te falar que você poderia fazer um pouco melhor. Cara, isso é bom para você. Por quê? Porque a pessoa tem experiência, ela consegue ver que você está fazendo uma coisa, mas que você pode melhorar. Por quê? Porque ela já passou por esse ponto de melhorar. Então por que não escutar o mais velho? Você entendeu? Não estou dizendo que eu seja mais velho. Tem pessoas até mais velhas vendendo esses equipamentos. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu já tive contato com esses equipamentos de uma maneira muito mais de quantidade, de qualidade. Então quando eu olho lá o equipamento, esse equipamento aí não tá legal. Por quê? Porque eu já tive contato com equipamentos melhores. Só que às vezes a pessoa que está anunciando lá, ela não teve contato com equipamentos mais inteiros. Então ela acha que aquele lado dele está inteiro. Então, e aí que entra o ponto. Por que não escutar uma outra pessoa que diz assim, esse aí não é o nível do equipamento inteiro, né? A gente pode encontrar coisa melhor. Só que às vezes, e aí a pessoa já se prende, né? Ela já se bloqueia. Não, você tá... Quem é você? Você é aquele outro lá? Você é meu concorrente, você tá querendo me sacanear. Já aconteceu isso, né? Existe um vendedor aqui, até mesmo, não é da minha região, aqui próximo, que ele anunciava as coisas, eu falava pra ele assim, cara, né, tipo, fala que tá assim, né, tá assim, tá, então fala que tá assim, e ele ia melhorando, cara, ele ia melhorando. Teve uma época até que eles falavam assim, pô, você tá querendo denigrir o meu anúncio? Deu não, cara, faz bem pra você, faz bem pra mim, faz bem pra quem vai comprar, você dizer a realidade do equipamento, né, e aí o que aconteceu? Ele superou, eu acho que ele superou essa fase, então agora ele vê que não adianta nada ele chegar assim, não, isso aqui é lindo, maravilhoso, vai ter alguém
com um senso crítico um pouco mais apurado e vai dizer, cara, ó, às vezes o cara nem diz, não, né, tá uma porcaria. Você entendeu? Então a pessoa vai lá, tem um senso crítico um pouco melhor e vai te dizer, ó, tá uma porcaria. E aí, o que acontece normalmente é que a pessoa vem e fala assim, ah, esse cara aí não sei o quê. Depois o tempo vai passando, ele vai vendo, porque ele vai adquirindo conhecimento, ele vai adquirindo experiência e vai ver assim, realmente, aquele equipamento que eu estava vendendo era uma porcaria, não estava legal, né? Eu deveria ser mais honesto, né? Por que não dizer, ó, aqui, um vídeo desse aqui, ó, não é um equipamento desse. Não, César, mas tá bonito, tá lindo, os viozinhos, tudo não. Esse acrílico aqui, ele já tá amarelado. Eu vou falar, ó, é um acrílico original, já tá amarelado. Normalmente ele é branco, mas aqui está amarelado. Consegue entender? Você não talvez você não perceba, mas olha ali, ó, a chapinha, essa chapinha é crítica do CD3500 que eu estou mostrando aqui. Essa chapinha ali, ó, tá vendo? Ela tá enferrujada. Cara, não sei por que todas as chapinhas do 3, eu tenho uma chapinha dessa guardada aqui, pra você ver, pra você ter uma ideia. Passou um 3500 aqui para mim bem inteiro. A chapinha novinha, acho que foi feita uma pintura diferente nela, eu guardei a chapinha, era uma sucata. E aqui você percebe que ela está enferrujada. Então se você pegar os 3.500, normalmente está enferrujada essa chapinha aqui. E eu guardei uma justamente para pôr aqui, ó, certo? Então por que não falar que tá lá, ó, tem uma ferrugemzinha lá? Porque não adianta você falar assim que tá lindo, maravilhoso, e daí quando chega na casa da pessoa, a pessoa às vezes acaba não percebendo em uma foto, em um vídeo, que ali tem algum problema, certo? E aí ela vai perceber na hora que chegar na casa dela. Né? Eu já contei a história aqui da pessoa que me vendeu um pré, nas fotos parecia muito bonito, e eu perguntei, tá inteiro, tá original? Tá original. Comprei o pré chegou aqui pra mim, eu fui tirar da caixa, já tirando a caixa, já percebi que um dos cantos tinha sido retocado a pintura. Eu nem tirei o resto, nem cheguei nem a tirar o aparelho da caixa, sério mesmo. Pena não ter feito vídeo disso, eu devia ter feito vídeo disso. Imagine eu ao vivo, abrindo ali, olhando, cara, tá retocado. Eu simplesmente tirei o troço da caixa, enfiei ele novamente, enrolei ali como tava, fechei e já fui lá no Mercado Livre, devolver. O vendedor, pô, por que você quer devolver? Cara, não adianta nada você vender um equipamento num site onde a pessoa pode reclamar, pode te devolver e você não dizer a verdade sobre o aparelho. Se você tivesse feito lá no anúncio, eu perguntado para você, cara, tá original? Não, tem um retoque aqui do lado. Então tá bom, não me interessa. Pronto, eu não teria perdido tempo, você não teria perdido tempo, ninguém teria perdido tempo para nada, né? Então, porra, por que não ser honesto nessa situação? E aí, o que acontece, né, meu amigo, é que quando você vem e às vezes acaba falando algum detalhe, ó, esse detalhe aqui não é original, porque você tem experiência, ó, não é original, não é assim, ou é assim, ou não tá legal, não tá assim, e você acaba expondo isso, né? Você é o errado, você é a pessoa que não pode expor, você não pode ir lá analisar. E aí eu venho aqui e bato na tecla, cara, seu aparelho tá anunciado, seu aparelho tá exposto na internet, se ele, principalmente, claro, se a pessoa não posta lá uma foto e mais nada, você não vai lá criticar o equipamento do cara porque o cara postou a foto, não. Mas agora, se ele está anunciando, certo? E principalmente ou omitindo, que é o que eu normalmente mostro, né? Tipo, o cara posta lá um equipamento com detalhes e nem fala nada. Tá lá a descrição, 0, né? Ou pior, ele tá lá, tem a peça e na hora de fazer uma descrição, lindo, maravilhoso. Aí eu tenho que ir lá e falar assim, ó, meu amigo, não é lindo, maravilhoso, tem aquele detalhe lá. E isso, né, o que colabora com isso é o vídeo que eu postei lá no servidor de membros. A pessoa anunciou o equipamento, né, o preço, óbvio, para quem é membro sabe o que eu estou falando, impossível, ninguém vai se interessar por aquele aparelho, por aquele preço. Mas eu fiz um raciocínio lá seguinte, pô, mas se ele vende por 1/3 do que ele está ali, por 1/3 do que ele está vendo, já me interessaria. E aí eu poderia comprar. Só que o que acontece? Tem uma foto e o cara diz que o equipamento dele por 24 anos e não faz descrição nenhuma, só põe os modelos dos aparelhos e com uma foto. Nessa uma foto eu já bati, vocês já perceberam, né, que eu bato o olho e já digo, ó, tem coisa errada. Bati o olho, já falei assim, pô, tem coisa errada. Aí fui lá, postei o vídeo aqui para membros, o pessoal viu, e os próprios membros, como eu disse aí no meio do vídeo, os próprios membros, alguns nem perceberam aquele problema. Então imagine se a pessoa compra e não percebeu. Aí depois eu vim aqui, César, tem um aparelho desse que eu comprei lá, novinho e tal, quero te vender. Toma as fotos. Deu, pô, mas tá cortada a alça. Pô, mas tá cortada a alça, não percebeu? Ah, não percebi.
Pô, cara, vai comprar um equipamento com 40 anos, vai lá e faça uma pesquisa, né? De como ele é, o que ele pode ser, porque o vendedor ali, ele não está te dizendo nada. Ele não está te dizendo que a alça está cortada. E se você for olhar nos comentários no próprio anúncio lá, ninguém fala isso. Eu acho que fiz um comentário lá, pô, e não diretamente, tive que pisar em ovos. Né? Eu fui lá e falei assim, ó, eu não discuto o preço, a pessoa pede o preço que quer, sem problema nenhum. O que eu discuto é falta de informação. Né? A pessoa deveria dizer, ó, tá aqui o equipamento, aqui, tem esse detalhe, esse, ainda mais que a pessoa já tem o equipamento por 24 anos. Ela já convive com aquele equipamento por 24 anos. Ela sabe que tem aquele problema, mas ela não falou, certo? E a maioria das pessoas que vão lá nem percebe. Nossa, tá, não sei, bonito, lindo, não sei o quê, mas calça amputada. Correto? Bom, eu ia falar sobre o vídeo aqui, chega, né? Já falei demais. Obrigado, Luiz José, pelo comentário. Se eu não respondi corretamente, qualquer uma das perguntas aqui, refaça que eu respondo semana que vem. O vídeo lá com relação ao LED, né? Cara, uma história muito legal, muito bacana, de como o LED, aqui ó, verde, vermelho, sem problema. Mas pra gente poder ter todos os tons das cores, precisaria do azul, e o azul não foi fácil de fazer, levou 30 anos para fazer. Eu indiquei esse vídeo, a história é muito bem contada, né? Se você assistiu, deixa um comentário. Não, aqui não, lá no vídeo lá da indicação do vídeo. A história é muito bem contada, muitos detalhes, mostra lá que quem conseguiu resolver o problema de 30 anos não tinha informação, não, né? Não tinha formação. Então as pessoas que tinham a formação lá sei lá, de química, de física e tal, não conseguiram resolver. O cara lá não tinha formação, foi meio que menosprezado, e ele resolveu o problema e criou um componente que simplesmente fez a empresa onde ele trabalhava se transformar em multiplicar o seu capital em 20 vezes, né? Por quê? Porque esse LED azul, ele deu start, né? Verde, vermelho, amarelo e azul, os três. Agora tem os três. O que acontece? Cores básicas. Eu consigo fazer o leque inteiro de cores. E aí você conseguiu ter o celular de LED, televisão de LED, por causa da invenção, né? De uma pessoa. E o ponto legal mesmo é aquilo que eu comentei. Foram 30 anos. Então, tipo assim, a gente já poderia ter televisor de LED há 30 anos atrás. A gente já poderia ter celular, tela de LED, luz de LED há 30 anos atrás. Mas não tivemos por causa que não conseguiria fazer o azul, e ele fez. É isso aí, assista o vídeo, vai estar na descrição. Abraço, deixa sua pergunta aí para a semana que vem. Deixa eu ver se eu respondi todas mesmo aqui. Tá tudo com o coraçãozinho? Tá. Então beleza. Não respondi direito, pergunta novamente que semana que vem eu respondo. Abraço, até a próxima.